Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, continuando aqui com o curso de raciocínio lógico e matemática, hoje a gente vai falar sobre progressão geométrica. No vídeo anterior falamos sobre progressão aritmética, e hoje nós vamos falar sobre PG, progressão geométrica, um assunto importantíssimo aí que cai bastante em concurso, tá certo? Então a gente vai falar sobre a sua definição bem breve e direta, e você vai aprender em uma forma simples, tá? Para poder resolver, claro, todas as questões de concurso, aí, o concurso que você vai estar estudando e vai estar arrebentando aí, se Deus quiser, beleza? Então vem comigo, pessoal. Ó, vamos falar aqui sobre a definição de PG, ok? Bom, só aqui, show. Observa aqui o seguinte, pessoal, ó, progressão geométrica, a famosa PG. Certo? Uma progressão geométrica é formada quando uma sequência tem um fator multiplicador, resultado da divisão, resultado da divisão de dois termos consecutivos, chamada de razão comum, que é calculada como, Como é que eu vou calcular uma razão? A razão que eu chamo de Q aqui, certo? Ela é calculada exatamente pela divisão de um termo pelo outro, anterior a ele, ó. No caso, o A2 dividido pelo A1, tá certo? Então, essa aqui é a fórmula que você calcula a razão, Ou seja, esse termo constante aí, certo? Por que consecutivo, professor? Porque eu tenho uma consequência aqui, Vamos dizer que são os números ímpares. Tenho 1, tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 9. Então, se você observar na PA, você vai ter uma soma, E aqui na PG você vai ter uma multiplicação. Como é que a gente pode deixar claro isso aqui para você? Ó? A PG, por exemplo, ela pode ser aqui, ó. Vamos colocar aqui 2, Aqui, ó, 4, aqui 8, aqui 16, aqui 32 e aqui 64, ok? Observa que essa progressão geométrica aqui, Ela é dada por uma razão, ó, certo? Ela está aumentando aqui, ó, em uma razão constante, certo? E essa razão, como é que eu vou descobrir aqui, ó, utilizando essa pequena fórmula, certo? Então, primeiro eu preciso identificar, aprendemos isso na progressão aritmética, quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, quem é o enésimo termo, certo? E aqui, quando eu falo de progressões, geométrica e aritmética, eu sempre tenho um termo inicial, Esse 2 aqui eu chamo de termo inicial. Termo inicial, certo? E esse termo inicial, eu posso chamar ele de A1, ok? E esse A1, ele é fundamental para iniciar a minha sequência. Eu posso distribuir ele aonde? Aqui na fórmula da razão, certo? Então, o A2 é o 4, o A3 é o 8, o A4 é o 16, o A5 é o 32 e o A6 é o 64. Mas qual é a razão? Bom, a razão ela é dada pelo um termo dividido pelo seu anterior. Então, vamos pegar aqui, eu posso pegar qualquer número aqui e dividir pelo anterior, certo? Vamos pegar o mais simples aqui, O A2, ó. O A2 é o 4. O A2 é o 4 e eu vou dividir pelo A1, que é o 2, ó. O A1 é o 2, beleza. Então, a razão neste caso aqui é 2. Ó. É óbvio, que eu sei que a razão é 2, por quê? Porque está aumentando aqui, Ou seja, na razão 2, olha a multiplicação aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, 2 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2 vai dar 64. Então, na PG, diferentemente da PA, os termos consecutivos eles são dados por uma multiplicação dessa constante que nós chamamos de razão, tá certo? Então, neste caso, a razão é 2. Então, eu posso encontrar vários termos aqui. Vamos dizer que seria uma PG finita, Qual o centésimo termo? Então, eu pegaria o 64, multiplicaria por 2, que daria 128. Depois, o 128 multiplicaria novamente por 2, que dá 256. 256 multiplicaria por 2 de novo, que dá 512, e assim por diante.
certo? Então é claro que eu não vou ficar multiplicando até o centésimo termo. Eu tenho uma fórmula específica para isso, tá? Então olha lá, observa que a gente pode montar da seguinte maneira aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o A2, olha o que nós fizemos lá na PA, olha aqui, ó, o A na PG vai ser da mesma maneira, só que aqui nós vamos encontrar um termo diferente, né, o termo geral do que da PA, tá? Olha, o A2 é igual ao A1 vezes a razão, ó. A razão 2 menos 1 vai dar 1, certo? Se eu pegar aqui, ó, o A3, então o A3 é igual ao A1 vezes a razão, 3 menos 1 vai dar 2, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, o A4, que é igual ao A1 vezes a razão, 4 menos 1, 3, né? Eu tenho aqui, ó, o A5, que é igual ao A1 vezes a razão, olha, 5 menos 1, 4. E assim por diante, pessoal, ó, até chegar ao nosso termo geral aqui da progressão geométrica, tá? Observa ainda que nem sempre eu preciso colocar 1 aqui, tá? Vamos dizer que ele me dá o A20, me dá o A30 e quer descobrir o A50, então eu posso trabalhar assim, ó, o A50 ele é igual ao A10, por exemplo, ó, vezes a razão. 50 menos 10 vai dar 40, ó, elevado a 40. Ok? Então, eu posso trabalhar aqui, ó, o A8 igual ao A3, por exemplo, vezes a razão, faz a diferença. Ó, 8 menos 3 vai dar 5, né? Aqui, ó, o A9 é igual, vamos colocar aqui o A7, né, vezes a razão, 9 menos 7, 2. E assim por diante, para que você tenha entendido essa definição. E eu vou mostrar para você que fazendo dessa forma eu vou chegar a um termo geral, né? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou chegar a uma fórmula específica, que é o AN, que é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Porque esse N aqui, que eu chamo de enésimo termo, eu sempre vou subtrair desse valor aqui, desse termo, né? Depois da igualdade, que nesse caso é o A1. Por isso que eu pego o que está elevado à minha razão, pego o n, que é a quantidade de termos, subtraio de 1. Como aqui eu tenho 9, por isso que eu pego 9 menos 7 vai dar 2. 8. 8 menos 3 vai dar 5. 50 menos 10 dá 40. Então é isso que eu faço. Então, tudo isso aqui é para chegar na fórmula do termo geral que nós vamos conhecer já já. Beleza? Então aqui eu tenho o termo inicial, tenho o enésimo termo, né? Então eu posso trabalhar aqui a progressão geométrica muito simples dessa maneira, tá certo? Espero que você tenha absorvido aí essa parte inicial aqui, ok? Então vamos aqui rapidinho prosseguir, beleza? Olha lá o que diz aqui, ó. Tipos de PG. De acordo com o valor da razão Q, podemos classificar as progressões geométricas em 4 tipos. Ela pode ser crescente, né? Com a razão. Bom, se for crescente, a razão ela tem que ser o quê, pessoal? Maior que 1, né? A razão tem que ser maior que 1. E termos positivos, né? Ou seja, a razão tem que ser maior que 0 e menor que 1. E termos negativos. Então, se a razão ela for maior que 1, eu vou ter termos o quê? Positivos. Se a razão ela estiver entre 0 e 1, eu vou ter o quê? Termos negativos. Isso aqui é importantíssimo para você identificar uma PG, se ela vai ter o termo positivo ou o termo negativo, ok? Então vai depender desse intervalo que a razão vai estar. Maior que 1, beleza, termos positivos. Se ela vai ficar no intervalo de maior que 0 e menor que 1, então vou ter termo negativo, tá certo? Ou seja, vai depender se a PA vai ser crescente ou decrescente. Se você prestou atenção, você vai lembrar lá na função exponencial. Também é dessa forma que a gente trabalha. Então, olha lá. Exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, 3, 9, 27 e 81. Então, aqui eu posso identificar quem é o A1 aí. Ó. O A1 é igual a 3. Certo? Então, quem é a razão? A razão ó, é exatamente um termo qualquer aqui subtraído pelo seu anterior. Dividido pelo seu anterior, perdão. Então, eu posso pegar o A2, que é o 9, ó, e dividir pelo 3, que é o A1. Né? Então, a razão aqui, por exemplo, é 3. Ó. E 3 é maior que 1. Se 3 é maior que 1, então eu tenho uma progressão geométrica aqui, ó, crescente. Crescente. Certo? Porque, ó, observa que está o intervalo aqui, ó, é a multiplicação por 3. Ó. 9 vezes 3, 27.
27 vezes 3 dá 81 e assim por diante. Então, tem uma PG crescente aqui. Observa aqui esse segundo exemplo. Ó. O segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Quem é o A1? O A1 é exatamente menos 90. Né? E o A2, quem é o A2? O A2 é menos 30, o A3 é menos 15 e o A4 é menos 5. E assim por diante. Se eu quero descobrir a razão, né? A razão é claro que já te deu aqui, né? A razão que é 1/3. E aqui também te deu 3. Só que eu estou fazendo o cálculo aqui como você vai descobrir a razão. Beleza, então a razão, ó, da PG é exatamente um termo dividido pelo seu anterior. Então posso pegar aqui, ó, o menos 30 vai ser dividido por quem? Por menos 90, né? Menos 90. Então, a razão aqui, olha, posso simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero. Aqui, menos com menos vai dar mais positivo, né? Ó. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, posso simplificar aqui, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1, 9 dividido para 3 vai dar 13. Então, eu tenho 1/3 aqui, ó. Ou seja, a razão ela está neste intervalo aqui, ó, maior que 0 e menor que 1. 1/3 é menor que 1, tá certo? Então, eu tenho aqui uma PG decrescente, ó, decrescente. Beleza? Ou melhor, crescente, né? Perdão. Crescente, perdão. É porque aqui, me confundi aqui. É crescente, né? Então observa o seguinte, ó, na reta numérica, quanto maior o número, né? Maior o número negativo, menor ele é. E quanto menor o número negativo, maior ele é. Como assim? Não entende isso aqui, ó? Se você analisar, porque muita gente confunde aqui, ó. Eu vou colocar uma reta bem aqui para você entender, ó. Tá aqui a reta. Certo? Nessa reta aqui eu tenho 0 aqui, ó. Então, para esquerda, eu tenho ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui para a direita, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, observa aqui o seguinte, ó. Quanto mais distante aqui para a direita, maior o número é. Né? Maior o número é, ó, maior. E para a esquerda, quanto maior ele for, mais distante ele estiver do zero, menor ele é, ó, menor. Como assim? Ó? O menos 4 é menor que o menos 1? Sim. Aparentemente, tu vai pensar, menos 4 é maior que menos 1, né? Não confunde o 4 com 1. Aqui para o lado direito, né? O 4 ele é maior que 1. O 5 é maior que 1. Observa que quanto mais distante da origem, que é o zero, maior ele é. Então, aqui para o lado esquerdo, que eu tenho os números negativos, né? Números inteiros negativos, quanto mais distante de zero, menor ele é. Tá? Então, aqui eu tenho uma PG crescente também, né? Uma PG crescente onde eu vou ter aqui, ó, menos 90, depois menos 30, depois menos 15, depois menos 5, até chegar nos números naturais, ou seja, nos números positivos, tá certo? Então, observa que vai diminuindo aqui o valor. Né? Se vai diminuindo o valor negativo ali, ó, eu vou ter um número positivo em breve, tá certo? Beleza? Deu para entender isso aqui? Então vem comigo aqui para a gente trabalhar exatamente a função decrescente, né? Foi aquilo que eu disse, ó. Com a razão maior que zero, a razão aqui, ó, razão maior que zero, eu vou ter os termos negativos. E para a razão entre 0 e 1, eu vou ter o termo positivo. Observa que foi o inverso do que a gente acabou de ver, né, na função crescente. Aqui é a função decrescente. Então, observa aqui o seguinte, ó. Quem é o A1 aqui? Ó? Menos 3. O A2, menos 9. O A3, menos 27. O A4, menos 81. Então, se eu trabalhar aqui, por exemplo, a razão, quem é o A? Vamos colocar aqui, ó, o A1, o A2, A3 e A4. Certo? Então, se você observar, ó, vamos pegar aqui o A4 dividido pelo seu anterior, que é o A3. Então, a razão é igual a A4, que é menos 81, dividido pelo A3, que é o menos 27, ó, menos 27. Então, aqui, ó, a razão é exatamente, ó, aqui vai dar menos com menos é mais, vai dar exatamente 3, ó, porque 81 dividido para 27 vai dar exatamente 3. Então, a razão aqui, ó, ela é positiva, né? Então, se a razão ela é positiva, eu vou ter os termos negativos em uma PG decrescente, tá? Agora, se
a razão ela está entre 1 e 0, aí sim eu vou ter exatamente esta função decrescente, essa PG decrescente aqui, ó. Então vou ter assim, ó, 90 é o A1, o A2 é 30, o A3 é 15. Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, a razão é o A1, que é 90, né, ou melhor, o A2, e dividir pelo seu anterior. Então aqui a razão ela é igual a 30 dividido por 90. E novamente eu vou ter aqui um terço. Um terço. Se eu tenho exatamente a razão aqui na progressão geométrica, né, decrescente, se a razão ela está entre 0 e 1, os termos eles serão o quê? Positivos, tá certo? Então, é para a gente identificar a progressão geométrica crescente e progressão geométrica decrescente. Então, tem uma regrinha aí em relação à razão. Na decrescente, se a razão é maior que 1, né, os termos eles vão ser negativos. Mas se a razão ela ficar entre 0 e 1, eu vou ter os termos positivos, que é o inverso, né, da PG crescente, né, onde quando a razão ela for maior que 1, eu vou ter os termos positivos, e maior do que 0 e menor que 1, eu vou ter os termos negativos, beleza? Então, eu ainda, além dessas, né, da função, ou melhor, da PG crescente e decrescente, função não quer sair da minha cabeça, da função ou da PG crescente e decrescente, eu tenho aqui exatamente a PG oscilante, né? A razão ela é negativa, ou seja, a razão ela é menor que zero. Ó, a razão é menor que zero. E os termos são números o que? Negativos e positivos. Está oscilando, positivo, negativo, né? Então, se você observar aqui, ó, 1 a 1 é quanto? 3. O A2, menos 6. O A3, 12. O A4, menos 24. O A5, 48. O A6, menos 96. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, como é que eu vou calcular a razão? Pego um termo, vamos pegar o A2, que é o menos 6, dividir pelo A1, que é 3. Ó. Então, a razão aqui é igual a quanto? Ó, menos 6 dividido para 3 vai dar quanto? Menos 2. Ó. Então, a razão aqui é menos 2, tá aqui. E se você pegar, se você inicia aqui, por exemplo, com 3, ó, o que a gente está vendo, ó, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 vezes menos 2 vai dar 12 positivo. 12 positivo vezes menos 2 vai dar menos 24. Menos 24 vezes menos 2 vai dar 48 positivo. E assim por diante. Se eu pegar outro termo aqui, ó, vamos começar com 4. Ó. 4, se a razão é menos 2, ó, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16. Ó. Mais 16 vezes menos 2 vai dar menos 32. Menos 32 vezes menos 2 vai dar mais 64. E assim por diante. Certo? Então, ela é oscilante. Positivo, negativo, negativo. Certo? É uma PG aqui oscilante. Então, a gente falou sobre a PG crescente, decrescente e oscilante. Tá certo? E além dessas, eu tenho a PG, né, constante, né? A razão é sempre igual a 1. E os termos possuem o mesmo valor. Então, eu tenho aqui, ó, para uma PG constante, né, igual a nossa PA também constante, a razão ela é igual a 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1. Então, sempre eu vou ter essa constante aqui. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Beleza? Então, quero falar para vocês também aqui, ó, exatamente da soma dos termos, que foi o que nós vimos agora há pouco, né? A soma dos termos, ó. Presta atenção aqui, ó. Quando eu falei lá, ó, sobre o A2 igual a 1 mais... Opa, já vou colocar aqui a PA. Quando eu falei para vocês sobre o A2, que é igual ao A1 vezes a razão elevado a 1, né? Quando eu falei sobre o A3, que é igual ao A1 vezes a razão elevada ao quadrado, quando eu falei sobre o A4, que é igual a 1 vezes a razão elevado à terceira, então observa que vai aumentando aqui, ó, 1, 2, 3, né? Então aqui eu tenho uma consequência, né, para chegar aonde? Eu vou colocar bem aqui, ó, a chegar ao meu termo geral, né? Como é que eu vou chegar ao meu termo geral? Assim, ó, da seguinte maneira, ó. O AN é igual ao A1, né, vezes a razão elevado
a n menos 1, tá certo? Isso aqui é o termo geral. Por que eu estou falando aqui do termo geral? Que é para me mostrar para você que para mim chegar aqui, ó, na soma dos termos de uma PG, eu preciso, né, também saber a fórmula do termo geral. Como eu falei logo no início, né, eu sempre coloco o A1 aqui, porque ele faz parte da fórmula, mas eu posso colocar outro número, né, como eu disse para vocês. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o A20, que é igual ao A10, isso aqui vezes a razão, ó, 20 menos 10 dá 10. Né? Então eu faço dessa maneira aqui para você entender. É bem resumido, mas você consegue trabalhar as questões com esse modelo aqui, tá certo? Então olha lá, na soma dos termos da PG, eu vou precisar entender aqui, ó, essas nomenclaturas, né? Ó, aqui o AN, por exemplo, ó, é o último termo da PG, né? Então é o enésimo termo, ó, enésimo termo. Certo? Quem é o A1? É o termo inicial. Termo inicial. Inicial. Esse Q é a nossa razão. É a nossa razão. Certo? E esse N aqui, né, é a quantidade de termos da sequência. Ok? Então, com isso, eu posso trabalhar aqui, ó, a soma dos termos de uma PG. Então, eu posso organizar da seguinte maneira, ó, que a soma dos termos de uma PG ela é igual ao A1, que é o termo inicial, né? Abre parênteses aqui, ó, a razão elevado a n, né, que é a quantidade de termos menos 1 aqui, certo? Dividido pela razão elevada a menos 1. Ou razão menos 1, perdão. Deixa eu só apagar aqui que ficou meio torto, né? Para ficar bonitinho aqui para vocês. Beleza. Isso aqui, ó, piorou. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula da soma dos termos de uma PG, tá certo? Então, aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PG. Observa aqui o seguinte, pessoal. O que eu preciso saber aqui, ó, nessa fórmula? Por que eu coloquei as nomenclaturas ali, ó? Porque você precisa saber quem é o A1, que é o termo inicial. Você precisa saber quem é aquele N que está em cima da razão, né? Você precisa saber quem é a razão. E o SN, você precisa saber que é a soma dos termos. Ó, soma dos termos. Soma dos termos. Ok? Mas observa o seguinte, essa aqui é a soma dos termos de uma PG, certo? Mas eu posso ter uma PG finita, né? Então, olha lá, ó. Existem duas possibilidades para o cálculo da soma dos termos de uma PG. Ela pode ser finita, né? Ela pode ser aqui, ó, finita, ou o problema pode exigir a soma de uma quantidade finita de termos de uma PG o que? Infinita. Em ambos os casos usamos a fórmula. Então eu vou utilizar a fórmula aqui, ó, para PG, né, na soma dos termos de uma PG finita aqui, ó, a soma dos termos de uma PG finita, certo? Aqui a soma dos termos de uma PG finita, é essa fórmula aqui mesmo. É essa fórmula, certo? Agora, se for necessário, né, como diz aqui, encontrar a soma dos termos de uma PG infinita, aí eu já vou utilizar outra fórmula, ó. A soma de uma PG infinita é exatamente o A1 dividido por 1 menos a razão. 1 menos a razão. Ok? Então, se você observar aqui, ó, essa é a soma dos termos de uma PG infinita, certo? Isso aqui é a soma dos termos de uma PG infinita. E aqui a soma dos termos de uma PG finita. Então, cuidado aqui, tá? Para você não se confundir. Ele sempre vai dizer para você o que você vai ter que calcular. Ou uma PG finita ou uma PG infinita, ok? Então, cuidado aí. Então vem comigo aqui para a gente aplicar essas definições, né? Ó, aqui eu tenho o termo médio da PG. Como é que eu vou calcular o termo médio da PG? Ó? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2, aqui 4, 8, 16, 32. Beleza. Ó, vamos utilizar esse exemplo aqui. Ó. Para determinar o termo médio ou central de uma PG, com o número ímpar de termos, calculamos a média geométrica com o primeiro e o último termo. Né? O primeiro e o último termo. Ó. Então, vou utilizar essa fórmula aqui. Ó. O termo médio é a raiz quadrada do A1, que é quanto?
é 2 aqui, ó, vezes o último termo, né, que é o enésimo termo, o 32, ó. Então eu vou ter aqui, ó, que o termo médio, né, é a raiz quadrada de 2 vezes 32, que vai dar o quê? 64. E a raiz quadrada de 64 é quanto, pessoal? A raiz quadrada de 64 é exatamente 8. Se você observar, realmente o 8 é o nosso termo central, ó, é o nosso termo central, tá certo? Então aqui na PG, para mim achar o termo médio da PG, eu utilizo exatamente a média geométrica entre o primeiro e o último termo, certo? O primeiro e o último termo, ok? Tranquilo, né? Muito simples isso aqui, ó. Agora vamos falar sobre algumas propriedades importantes aqui, ó. Numa PG com número ímpar de termos, o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos. Como assim, ó? Se você tem aqui esse exemplo, né? Olha, utilizando esse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, ó, 3, 6 e 12. Então, eu tenho aqui exatamente o A1. Opa. Eu tenho aqui, ó, o A1, que é igual a 3. Eu tenho o A2, que é igual a 6. E tenho o A3, que é igual a 12, certo? Então, observa aqui, ó. Numa PG com número ímpar, ó, número ímpar de elementos, eu tenho 3 elementos mesmo. Ó. O quadrado do termo médio. Quem é o médio aqui? O termo médio está aqui, ó. O termo médio é 6. Ó. Opa. O termo médio aqui é 6. Deixa eu só apagar aqui, né? Opa. Vou apagar aqui. Beleza. Aqui é 6. Ó, se você observar, deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, se você observar, o termo médio é 6. Ok, então eu tenho o seguinte, ó, que o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? 3 e 12. Ó. Então é 3 vezes 12. Ó. E 6 ao quadrado é quanto? 36. E 3 vezes 12? 36. Então quando você tem aqui, ó, um termo A1, A2 e A3, né? O termo médio, né? Ou seja, com este exemplo aqui que eu acabei de resolver para você, você pode utilizar a seguinte fórmula. Você vai pegar quem está no centro, que é o A2, né? Ele elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, ó, o A1 vezes o A3. Então, é essa fórmula aqui que a gente utiliza, né? E foi essa fórmula aqui, opa, de novo aqui a caneta, né? Tá meia estranha, só um segundo, galera. Pronto. Resolvido. Ó, então aqui, ó, você vai pegar o quê? O quadrado do termo médio, ou seja, quem está no centro, né? E vai exatamente igualar ao produto dos extremos, ou seja, quem está nas extremidades, certo? E neste caso aqui, quem está nas extremidades aqui, ó, o A1, né? Tá aqui, ó, o A1 e também o A3, ó. E quem é o termo médio aqui, ó? O A2. Então, o A2 ao quadrado é igual ao A1 vezes o A3. O que foi o que a gente fez aqui? Beleza? Tranquilo? Então, vem comigo aqui, ó. A segunda propriedade diz o seguinte: o produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto dos extremos. Como assim equidistante? Que está na mesma distância do centro, certo? Então, se você observar aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma PG, né? Eu tenho uma PG de 6, 8, 16, 32 e 64. Né? Aqui você já sabe que a razão é 2, né? Porque ó, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Né? Observa que a gente está fazendo passo a passo. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse curso que sabem já isso aqui, mas tem muitas pessoas que estão zeradas mesmo. Por isso que eu estou fazendo exemplos bem simples e a gente vai resolver questões de concurso aqui. Muitas questões de concurso, mas eu preciso que você domine essa parte básica para a gente poder aprofundar nas outras questões, beleza? Para você não ficar voando. Então vamos lá, ó. Aqui, por exemplo, ele fala que o produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto dos extremos. Então ele quer dizer o seguinte, ó, o produto
de 4 e 64 é igual ao produto de 8 vezes 32. Então, vamos provar isso aqui, ó. Então, 4 vezes 64 é igual a 8 vezes 32, certo? A 8 vezes 32, ó. E 4 vezes 64, 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4 vezes 6 dá 24, com 2, 20, ou 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 6, 24, com 25. Então, aqui eu tenho 256. Beleza? Isso aqui é igual a 8 vezes 32. Ó. 8 vezes 2 vai dar 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 25. E realmente a gente consegue provar que na segunda propriedade, né, na segunda propriedade aqui, eu tenho o seguinte, ó, que 256 é igual a 256, porque o produto dos termos equidistantes, né, ou seja, que estão distantes do centro, tem a mesma distância do centro, é igual ao produto dos extremos, certo? Então, vamos trabalhar da seguinte maneira, 256, ok. Ó, então, observa aqui o seguinte, 256 é igual a 256, ó. Esse 4 aqui, vezes 64, é igual a 8 vezes 32 e assim por diante. Eu poderia fazer aqui outro exemplo para você entender. Eu poderia colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81, vezes 3 dá 243, ó, certo? Então, observa aqui, ó, que esse produto aqui, ó, do termo inicial com o último tem que ser igual, ó, tem que ser igual a 9 vezes 81, tá certo? Então, vamos provar isso aqui, ó. Vamos provar, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, 3 vezes 243 tem que ser igual a 9 vezes 81. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 3 aqui vai dar 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 3. Com 1, 7. Ok, e aqui, ó. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 8, 72. Realmente, a gente prova que 729 é igual a 729, ou seja, o produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto dos extremos, tá certo? Beleza? Então, muito simples isso aqui, essas propriedades. Ó, e a terceira propriedade, eu tenho a sequência ABC com A de frente de zero, se e somente se o quadrado do termo médio é igual ao produto, né, dos extremos, isto é, ele está querendo dizer o quê? Ó? Que se eu tenho aqui, ó, um termo médio, vamos dizer que eu tenho 2, 4 e 8, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Se eu tenho isso aqui, ó, como um APG, né? Então ele está dizendo o seguinte, que 4 ao quadrado é igual ao produto de 2 vezes o 8. Ou seja, aqui ele te dá exatamente o A1, o A2 e o A3, certo? Então ele está dizendo o seguinte nessa terceira propriedade, que o A2 ao quadrado é igual ao produto do A1 vezes o A3. Show? Beleza? Então vem comigo agora, vamos resolver algumas questões aqui. Ó. Dado uma PG 1, 3, 9, 27, 81, determine a razão, o termo médio e a soma dos termos. Então qual é a razão aqui dessa PG? É muito simples. Ó. A razão, vou pegar um termo qualquer, né? Vamos dizer aqui, ó, esse aqui é o A1, o A2, o A3. Então, vamos pegar o A3 e dividir pelo A2, certo? Então, a razão aqui, o A3 é aqui 9, dividido pelo A2, que é 3. Ó. Então, a razão aqui é igual a 3. Realmente, ó, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 dá 81, ok? E o termo médio, né? Como é que eu vou calcular o termo médio? Já vimos, né, que o termo médio a gente pode trabalhar da seguinte maneira, ó. 9 é o nosso termo médio, nem precisa fazer o cálculo aqui, né? O 9 é o nosso termo médio. Mas eu posso trabalhar o seguinte, ó, o termo médio, aqui ó, o termo médio, né? Vou colocar até M aqui, ó, o termo médio, ou AM, tanto faz, né? Vamos colocar um AM aqui que você aprendeu, né? Com AM. Vamos colocar o AM aqui, beleza? Então, o termo médio aqui, ó, vou só apagar aqui. Pronto. Que a caneta hoje está meio ruim. Beleza, ó. Então o termo médio, ó, o AM aqui, ó, eu posso trabalhar da seguinte maneira. O AM é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo, certo? Então, o termo médio aqui é igual ó, a raiz quadrada. Quem é o A1? É 1.
Quem é o último termo lá? 81, certo? Então, aqui eu posso dizer que o termo médio, né, dessa PG é a raiz quadrada de 81. Então, o termo médio é igual a 9. 9 é a raiz quadrada de 81. Realmente, quem está aqui ó, no centro, quem é o termo médio dessa PG é o 9. Tá certo? Beleza? Muito simples, né? E agora a gente calcula exatamente a soma dos termos, né? A soma dos termos é o seguinte, ó. A soma dos termos é o A1 vezes a razão elevada à quantidade de termos menos 1. Isso aqui dividido, né, pela razão menos 1. Então, a soma dos termos é igual, ó. Presta atenção. Vamos olhar lá, vou pegar a quantidade, né? Tá aqui, ó. Quem é? É 1, 3, o A1 é 1, né? O último termo é 81 e eu tenho 5 termos. Perfeito. Então vamos lá. A razão é 3, né? Então A1 é 1 vezes a razão é 3, né? Elevado à quantidade de termos que é 5, aqui menos 1, ó. A razão é 3, né? Menos 1. Beleza. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. 1 vezes, aqui ó, 3 à quinta potência, né? Então vamos lá, ó. Preciso lembrar da nossa definição de potenciação, ó. 3 à quinta potência é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? Então, ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 27, vezes 3 81, vezes 3 243. Então eu tenho aqui ó, 243 menos 1, certo? Isso aqui dividido por 2. Então, a soma dos termos aqui é igual a 243 menos 1, vai dar 242. Dividido isso aqui por 2. Né? Então, você pode fazer assim, ó, qual é a metade de 200? É 100. Qual é a metade de 42? 21. Então, aqui dá 121. Essa é a soma dos termos. Se você pegar, por exemplo, e somar aqui, ó, 81 mais 27 mais 9 mais 3 mais 1, tem que dar quanto? Tem que dar 121, certo? Então, ó, vou pegar 81 mais 27, 3 mais 1 dá 4 aqui, ó. Então, aqui, ó, 7, 8, 12, né? Então, aqui, ó, daqui 4, 13, 30, ó, isso aqui mesmo, ó. Então, eu tenho 81 mais 27 mais 4 mais 9, né? Mais 4 mais 9 aqui, ó. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui, que a caneta está meia ruim, né, pessoal? Perdão aí do curso, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Ó, deixa eu fazer aqui do lado. Pronto. Mais 9 mais 4. Agora, ó. 9 mais 1, 10. 17, 21. Sobe 2, ó. 8 e 2, 10. 12, né? Olha, 10, 12. Então, eu tenho aqui os 121. Professor, não poderia pegar e somar isso aqui, não era mais fácil? Você pode somar, né? Você pode fazer essa soma dos termos aí. Mas quando tem uma PG, ou seja, uma progressão maior, aí fica mais difícil você fazer aí exatamente na mão, né? Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai resolver essa questão aqui para você entender de que forma pode vir uma questão para você de progressão geométrica. Até agora a gente falou sobre as definições, né? Soma de PG, finita, infinita, ok? Então, olha aqui, presta atenção. Ó. Se o terceiro termo de uma PG é 28 e o quarto, ó, terceiro termo, então A3 é igual a 28 e o quarto termo é igual a 56... Quais são os 5 primeiros termos? Ó, quais são os 5 primeiros termos? Quer saber do A1 até o A5, certo? Bom, o primeiro passo é o seguinte, ó, eu vou descobrir a razão aqui, né, dessa PG. A razão é o A4 dividido pelo A3, ó, certo? Então, a razão aqui vai dar quanto? O A4 é 56 dividido pelo A3, que é 28. Ó. Isso aqui vai dar exatamente 2. Então, a razão dessa PG aqui é igual a 2, certo? A razão é igual a 2. Perfeito. Se a razão é igual a 2, é muito fácil encontrar os 5 primeiros termos, ó. Por quê? O A1 é quem? Vamos colocar bem aqui, ó. O A1, aí vem o A2, o A3, o A4 e o A5. Ele fala que o A4 é 56, ele fala que o A3
é 28, né? Então, se a razão é 2, ó, 56 vezes 2 vai dar 128, né? 112, perdão. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui. Se quiser apagar, né? Então, olha lá, pessoal. Aqui, por exemplo, tem o seguinte, ó. Espera aí que deu. Pronto, agora melhorou. Pronto, ó, 56 vezes 2, né? Vai dar 112. 112. Aqui, ó, 28 dividido para 2 vai dar 14. 14 dividido para 2 dá 7, ó. Então, eu consigo encontrar aqui exatamente a sequência, né, dos 5 primeiros termos, ó. Então, eu começo aqui com 7 vezes 2, 14, vezes 2, 28, vezes 2, 56, vezes 2, 112. Então, só pode ser a letra D de dado. Beleza? Perdão, pessoal, aqui pela caneta, né, que está querendo deixar a gente na mão. Me perdoa, mas a ideia é que você entenda, né? Então a gente não pode perder o foco. Então aqui ele está falando para você que ele te dá o A3, que é 28, ele te dá o A4, que é 56, certo? E você acha a razão, que é 2, então é muito simples. Para a direita você multiplica, para a esquerda você divide. Então eu tenho 28 e 56, vezes 2 dá 112. Aí você voltando, 28 dividido para 2 dá 14, 14 dividido para 2 dá 7. E aqui eu tenho a sequência, né, exata. Beleza? Tranquilo? Agora vem comigo aqui, ó. Calcule o oitavo termo da PG. Também muito simples, ó, para você que tem muita dificuldade, né? Quem é o A1 aqui, ó? O A1 é 3, ó. Quem é o A2? O A2 é 6. Quem é o A3? O A3 é 12. Bom, se ele quer o oitavo termo da PG, eu posso trabalhar o seguinte, ó. O A8 é igual, pode ser o A1 vezes a razão elevado a quem? 8 menos 1 dá 7, ó. Mas observe que você tem que ser estratégico aqui. Tá? Como assim, professor? Se eu colocar um número muito elevado, né, como expoente, eu vou ter muito trabalho para calcular na potenciação. Então você tem que pensar estrategicamente. Ó. Então isso daqui, ó, vou ter o A8 é igual a 1 vezes a razão. Quanto é a razão? Você vai pegar um termo aqui, ó. Vamos pegar o termo. Vamos colocar o A2 dividido pelo A1. Então, A2 é 6 dividido para 3, aí eu tenho o quê? 2 como razão, certo? Então, vamos pensar estrategicamente aqui, ó. É claro que eu vou pensar num número menor. O A2, por exemplo, o A3, por exemplo, então vou ter um número menor para calcular. Então, a gente pode fazer o seguinte, se eu não quiser ficar contando, claro, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, a gente quer achar o oitavo termo, então A8 é igual, por exemplo, o A3 vezes a razão, olha, 8 menos 3 vai dar 5. Já diminuiu para 7, né? De 7 para 5 já diminuiu. Então, o oitavo termo é igual. O A3 é quanto? O A3 é 12. Ó. 12 vezes a razão, que é 2, né, elevado à quinta potência. Então, eu tenho aqui o oitavo termo, aqui dessa progressão geométrica, 2 elevado à quinta potência dá 32, né, pessoal? Dá 32, ó. Deixa eu só consertar aqui. 2 elevado à quinta potência dá 32. Beleza. Então, o A8 aqui, ó. Opa, quase não sai esse 8 aqui. O A8 é igual... Opa, pera lá. O A8 é igual a 12 vezes 2 elevado à quinta potência dá 32, ó. Então, aqui eu vou multiplicar, ó. 12 vezes 32, ó. 4. Aqui vai dar 2, 6 e 3, ó. Então, vai dar 384. 384 é exatamente o oitavo termo, beleza? Então vem comigo agora aqui para a próxima, ó. Preste atenção nessa questão aqui, ó. Calcule a razão de uma PG sabendo que o A5 é igual a 64 e o A1 é igual a 4. Qual é a razão? Então é muito simples. Primeiro, para me chegar nessa razão, observa que eu não tenho um termo consecutivo ali, ó, né? O A1, A2, A3, A4, para poder pegar o termo e subtrair, ou melhor, dividir pelo seu anterior. Então, vou ter que utilizar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula? O AN é igual ao A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, vou utilizar essa ideia aqui, ó, com essas duas
informações que ele me deu. Então, vou pegar aqui, ó, o A5 é igual a 1 vezes a razão, olha, 5 menos 1 é igual a 4. Então, vai ser elevado a 4. O A5 é 64, o A1 é 4, né, vezes a razão elevada à quarta potência. Então, vamos pegar o 4 e passar dividindo. 64 dividido para 4 é igual a razão elevada à quarta potência. 64 dividido para 4 vai dar 16. Ó. E aqui eu tenho a razão elevada à quarta potência. Então, extrai aqui, ó, por exemplo, a raiz quarta. Então, a razão é igual a raiz quarta, né, de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16? Se você pegar aqui o 16 e fatorar, pessoal, você vai ter isso aqui, ó. 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é 1. Então, é 2 a quarta. Né? Então, você vai ter aqui o seguinte, ó, 2, a raiz quarta, 16 é 2, né? Mas eu coloquei aqui fatorado para você entender, ó. Raiz quarta com expoente corta. Então, a razão aqui é igual a 2, tá certo? Então, a razão aí dessa sequência é igual a 2, beleza? E para a gente finalizar, observa que no próximo bloco a gente vai resolver muitas questões de concurso. A ideia aqui, primeiro, é que você entenda exatamente essa definição básica, tá certo? Então, quando você entende e absorve aqui o que a gente tem para passar para você, aí sim a gente começa a trabalhar as questões do concurso. E a gente vai ver tudo isso aqui nesse curso, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o A1 igual a 1 sobre 64 e o AN igual a 2. E a razão é igual a 2. Qual é o número de termos, né, dessa PG? Ele quer saber o número de termos aqui dessa PG. Ó. Então, eu tenho aqui o seguinte. Ó. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Observa aqui o seguinte. O A1 é 1 sobre 64. Né? O AN é igual a 2. Né? Então, vamos colocar aqui o AN igual a 2, igual a 1, que é 1 sobre 64, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Observa aqui que eu preciso dominar a potenciação. Presta atenção, 2 é igual a 1 sobre 64, então vou colocar em forma de potência. 64, se eu fatorar aqui, pessoal, vou ter 2 elevado a sexta. Ó. Vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 1. Se você observar, eu tenho aqui, ó, 2 à sexta potência. Então, eu tenho aqui, ó, 2 à sexta vezes 2 elevado a n menos 1. Beleza? Então, aqui, ó, 2 é igual... Esse 2 à sexta, se eu jogar lá para cima para o numerador, eu vou trocar o sinal do expoente, certo? Que é o inverso. Então, 2 vezes n menos 1. Então, se você observar, você tem o seguinte aqui, ó. 2 é igual, ó, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais n menos 1, certo? Observa agora que aqui tem 1 como expoente, né? Bases iguais, corta as bases e iguala os expoentes. Ó. Então, fica menos 6 mais n menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 1 igual menos 6 menos 1 vai dar menos 7 mais n. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, que n é igual a 1 mais 7. Menos 7 vai para lá, positivo, né? Então, eu tenho que o n é igual a 8, ou seja, eu tenho 8 termos aqui dessa PG, beleza? No próximo bloco, a gente vai resolver muitas questões aí de concurso para você que está estudando aí para esse concurso, beleza? Então, não perca essa oportunidade. Clique logo aí e assista logo esse vídeo, beleza? Até a próxima, pessoal!